não peguei ele no colo, porque o Abner ele veio muito inchado, praticamente morto, nos meus braços. Colocaram, mas rápido tiraram. Não foi um parto fácil, foi um parto forçado, onde eu cheguei a ter uma dilatação de 3º grau. Passei quase uma semana sem andar, porque eu sofri muito. Tive que ser sedada para poder rever os meus pontos. Princípio de hemorragia. E ele ficou na UTI. Quando eu descobri que ele estava mal, foi na mesma noite em que eu tive ele. Eu dormi e acordei na mesma hora em que o médico falou para minha mãe que o quadro dele não era fácil. E ali começou o meu desespero. Porque, assim, eu de início, a minha fé era muito pouca. Porque eu fiquei muito desesperada. E eu não acreditava que mesmo naquele barco, mesmo naquela tempestade, o Senhor estava comigo. Eu acreditava que Deus estava, que Ele iria me fortalecer. Mas era tão pouca que eu me desesperei. E quando passou uma semana, o Abner no hospital, o médico olhou, primeiro ele fez a cirurgia. Fizeram vários exames, viram que o Abner estava com uma infecção no intestino. Porque ele engoliu o mecônio, por questão do parto, ter demorado muito, ele engoliu o mecônio e infeccionou todo o intestino dele. Eles viram através dos exames que havia uma infecção, só que não sabiam o que era. Então, com 24 horas de vida, o Abner passou pela primeira cirurgia, que foi para a retirada de um pedaço do intestino dele, onde estava obstruído. E mesmo obstruído, estava perfurando o intestino e infeccionando, chegando a chegar quase a infeccionar os órgãos dele. Não chegou por completo, mas já estava com um princípio de infecção generalizada. Quando foi com uma semana, os médicos, com 4 dias, os médicos descobriram que o braço dele foi quebrado no parto, que aqui uma das fotos mostra ele com o braço engessado. Ele foi descoberto com 4 dias, ele sofria muito de dor, mesmo ele sedado, ele chorava. Então, eles tiveram que colocar esse esparadrapo, porque ele também pegou uma alergia do gesso. O Abner, quando foi no sábado, eu tive alta no sábado, uma semana. E eu vim para a vigília, aqui. Mesmo eu sem poder, andando bem devagarzinho. A apóstola Jo, que segurou meu braço, eu nunca vou me esquecer disso. As cadeiras estavam aqui desse lado. E teve um irmão aqui na igreja, eu acho que é porque eu esqueci o nome dele, não sei se eu vou saber falar o nome do filho dele, é Ebenezer, né? Pronto. Ele aqui, desse lado aqui, eu não vou me esquecer, desse lado, as cadeiras estavam. E ele viu que uma água derramou no chão, o chão da Kadosh ainda era verde. Quando a água derramou, ele se virou para mim e disse, o Senhor mandou te dizer que tenha esperança. Não perca a sua esperança, porque Deus está trabalhando ao seu favor. E nesse mesmo hora, que eu precisava me libertar de muitas coisas. A apóstola Jo foi nos visitar no hospital e ela chegou para mim e disse, você precisa perdoar, porque se você não perdoar, o processo vai ser mais doloroso. E eu precisei perdoar o pai do Abner, porque não foi um processo fácil. Desculpa. Então, quando eu vim para cá, para a vigília, eu vim para cá e me ajoelhei. E aqui eu entreguei a vida do meu filho nas mãos do Senhor. Eu disse, Pai, se for para ele ficar comigo, para eu cuidar, que o Senhor trate. Mas se não for, leva, porque eu não aguento mais ver meu filho sofrendo. E a pior dor de uma mãe é você entregar nas mãos do Senhor, porque você está confiando que Ele vai fazer, mas não sabe se é conforme a sua vontade, porque minha vontade era de cuidar dele, de ficar com ele.
Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que Deus poderia levar. E para mim estava tudo bem. Porque a partir do momento que eu entreguei ele realmente nas mãos do Senhor, eu descansei. E o segredo é esse: a gente entregar e descansar. Porque não adianta a gente só entregar e continuar questionando, e continuar perguntando, e continuar, Deus, por quê? Porque não adianta você perguntar, porque se for para dar você, se for para poder moldar você, o Senhor ele vai fazer. Mas não adianta você perguntar, questionar a Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mesmo na dor, porque a gente nunca consegue entender. Por que tanta dor? Porque não adianta se questionar. Tem dores que não vêm para a morte, ela vem para tratar. E a minha veio para tratar. Quando eu entreguei o Senhor, o Abner a Deus, eu descansei. Numa quinta-feira, eu fui visitar ele. Chegando lá, tinha trocado a médica. Era uma outra médica, porque a médica dele estava gripada. E foi logo no período da Covid. Quando eu cheguei lá, ela disse, mãezinha, o Abner, o RN, que elas chamavam assim. O seu RN, ele está com a infecção, o antibiótico não adiantou, a infecção aumentou, e ele está com uma hemorragia no pulmão. Ali eu só quis tampar meu ouvido, saí, fui para frente da sala da neonatal. E ali elas tinham me dito que ia repetir os exames. Quando eu fui para frente da sala da neonatal, eu orei mais uma vez. Eu, Senhor, esses exames o Senhor vai me responder realmente como que vai ser feito. Se o Senhor vai levar ou se o Senhor vai deixar comigo. Eu não quero acreditar no homem, eu quero acreditar naquilo que o Senhor tem preparado para a vida do meu filho e para mim. E assim eu vim embora. Quando foi no sábado, a gente já não podia mais visitar por causa da Covid. Quando foi no sábado, eu tive a resposta que a doutora que estava cuidando dele ligou, né, e informou que os exames tinham dado tudo normal, que o último antibiótico, porque se não desse certo com o último antibiótico, iria ter que chamar um infectologista, mas foi o último antibiótico. Ele estava dando um efeito positivo e que o sangue que estava no pulmão era apenas coágulos do respirador. E daí em diante, eu me tranquilizei, porque o Senhor me respondeu que aquele momento o Senhor estava tratando. Mas ali foi somente o tratamento do Abner, porque o processo todo seria para me tratar, para me tranquilizar, para me poder ser uma outra pessoa, quebrar o meu eu, o meu orgulho, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu não queria aceitar nada de ninguém. O meu eu gritava muito. Eu queria sempre saber mais do que o próximo. Eu não queria saber esperar. Meu negócio seria para ontem. Quando eu trouxe o Abner para casa, ele veio com a bolsa de colostomia. Quando eu trouxe ele para casa, eu me questionei. Senhor, eu não vou saber cuidar dele. Como é que eu vou fazer? Cuidar de um menino com a bolsa de colostomia. E quando eu cheguei em casa, o Abner começou a passar mal. E o Senhor me levou ele para... Desculpa, estou pulando. Com um mês fechado, o Abner saiu do respirador. Né? Um mês não, 25 dias. O Abner saiu do respirador. Nesses 25 dias, se eu não me engano, o apóstolo pode até me confirmar. O apóstolo estava, acho que estava no dia do arrependimento. Eu acho que era. Em março. Se eu não me engano, o apóstolo estava aqui e ali ele precisou de uma confirmação do Senhor, somente ele Deus. E a Luana trouxe a resposta para ele, o que ele precisava. O Abner tinha saído do respirador e é a primeira vez que a gente tinha ouvido o Abner chorar. Tem até um vídeo, se as meninas puderem estar colocando. A primeira vez. E ali, esse vídeo aí foi a primeira vez a gente vendo ele chorar. Vozinha rouca. Com um mês fechado, um mês fechado, no dia 26 de março, me ligaram. Mãezinha, eu preciso que você venha para amamentar seu filho. Quando ele completou um mês. As enfermeiras ficaram, assim, sem acreditar. Porque ele pegou o peito, ele mamava como se ele tivesse o costume de muito tempo. E aquele leite materno era essencial para o tratamento dele.
para poder sarar por dentro, toda a questão da cirurgia. E ele pegou o peito como se fosse, assim, como se ele fosse acostumado. Com 1 mês e 12 dias, a gente teve alta lá do HGF e viemos para casa. Quando chegamos em casa, com questão de 1 dia, 2 dias, o Abner começou uma crise de vômito. Foi quando eu perguntei a Deus se eu iria saber cuidar dele com bolsa de colostomia. E o Senhor me levou para dentro do Albert Sabin. E ali eu entendi, o Senhor está me levando para lá para me poder aprender. Só que no processo a gente não entende. A gente vem entender depois. Foi lá que as enfermeiras me ensinaram, passamos 1 semana e eu vim para casa. Com 1 semana depois, o Senhor me levou lá para dentro de novo, com mais outro quadro de infecção. E eu sabendo por quê? Não sabia. Só que ali era Deus me tratando. Porque para tudo eu achava que agora vai ser a hora de tirar a bolsa do Abner. Agora o meu filho vai ficar bem. Assim acreditava eu. Coisas a mais vinham na frente. E tudo bem, assim seguimos. Quando chegou com o processo da introdução alimentar. O Abner nas primeiras semanas aceitando de boa, comendo direitinho. Depois aí o Abner começou a diminuir peso. A minha preocupação. Eu não estava acreditando, parecia que eu não estava mais confiando no processo do Senhor. Eu estava acreditando no processo do homem. Ali foi meu erro. Porque eu não achava ali, pronto, o Abner vai diminuir o peso, agora ele não vai fazer mais a cirurgia, o Abner não pode diminuir peso, e começou o meu desespero. Lá vai outro processo. O Abner, com 8 meses, começou a pesar 6,9 kg. Diminuiu demais. Ele ficou muito magro. Foi quando a gente foi na gastro, você vai precisar se internar. O Abner vai passar a usar a sonda. Ali eu vi o trabalhar do Senhor na minha vida. Ou eu aprendia a esperar, porque eu não sabia esperar. Ou eu aprendia a quebrar o meu orgulho. Ali nesse processo eu esqueci de mim e vivi para o Abner. Quem me conhece de um bom tempo atrás sabe como eu era. Eu só queria saber de luxo, só queria saber de mim, queria saber do meu filho, só vivia para mim, do meu filho mais velho. E o Senhor ali me quebrou por completo, me transformou. Foi um processo onde me quebrou toda para o Senhor me moldar hoje a mulher que eu sou. E o Senhor me tratou de uma forma que eu não acreditava que eu poderia ser esta mulher. Mas dentro de mim sempre clamou pela presença do Senhor. Eu sabia que existia um vazio dentro de mim, onde eu não conseguia preencher. Só veio preencher depois que eu conheci a Cristo. E quando... Menino, fica quieto. E quando começou o processo da sonda, foi o processo em que eu vivi dentro do hospital. O Abner, ele começou a usar somente o caninho, né? Para tomar o leite. E assim foi. Aí começou um processo meio complicado entre família. Ali eu quis o Abner só para mim. Foi um processo onde eu tive medo de deixar ele na mão das pessoas. O medo de sair sonda, de ter que levar para o hospital. Todas as vezes, a Adriana vem aqui, o Abner tirou a sonda. Aí vai eu voltar para lá. E foi quando eu disse, não, Luana, não dá mais para o Abner ir, agora ele vai ficar comigo. E foi um processo onde Deus trabalhou nas nossas vidas, porque aquela mulher ali foi um anjo na minha vida. Eu conheci a Deus através dela. Ela que me trouxe para cá. Aqui Deus trabalhou e transformou a vida também do meu marido. Então, quando começou um processo meio complicado entre eu e a Luana. Mas ali foi Deus também trabalhando em mim, quebrando o meu eu, quebrando o meu orgulho. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu não queria saber de escutar ninguém. E o Abner, ele usou a sonda. Aí começou o processo de vômitos, e vômitos, e vômitos, e vômitos. Era uma semana, 3 dias em casa, 15 dias no hospital. 3 dias em casa, 15 dias no hospital. Quando foi... nessa foto aí, os médicos disseram que ele ia morrer. Disseram que ele não ia sobreviver. E que se sobrevivesse, ia ter problemas neurológicos. Quem está tendo sou eu, de ficar correndo atrás dele. Porque ele não para. Não para um minuto. Graças a Deus. Enfim. Quando começou o processo da sonda, foi um processo muito complicado. A Abner vivia com infecções.
E a doutora teve que botar o motor. O Abner passava 2 horas para tomar um leite, de gotinha em gotinha, 0,2 ml por cada segundo. E era 2 horas para o Abner tomar 100 ml de leite. Teve um processo também, eu não trabalhava, mas em momento algum Deus deixou faltar. Uma lata de leite do Abner, na época, era R$112, só durava 1 dia e meio. E o Senhor, em momento algum, deixou faltar. Para você ver que o processo do Senhor, Ele cuida de tudo. Você não precisa se preocupar. Quando é algo para tratar, o Senhor, Ele cuida de tudo, com mínimos detalhes. Até na lata de leite, que era a mais cara, que eu jamais iria conseguir pagar, o Senhor não deixava faltar. Sempre chegava um, Adriane, eu trouxe uma lata de leite para o Abner. Adriane, o Abner tem leite? Não, tem não, vou levar agora. Sempre, sempre, nunca deixou faltar. E quando começou o processo do leite, foi doloroso, porque eu não vivia mais para dentro da minha casa, não vivia mais para meus filhos, só vivia para o Abner ir ao hospital. Mas lá dentro do hospital o Senhor me mostrava tanta coisa. Lá dentro o Senhor me dizia assim, teu problema é tão pequeno na frente desses aqui, eu não sei por que tu se questiona tanto, eu não sei por que tu reclama tanto. A gente reclama tanto dos nossos problemas, mas esquece que tem tanta gente com um problema maior. Às vezes nosso problema é tão pequenininho assim, na frente do próximo, que a gente se questiona, por que eu estou passando por isso, será que eu vou ter força? Você esquece que tem um Deus que está ao seu favor. E você se questiona, às vezes, por uma coisinha tão pequena, mas, às vezes, a força do outro, que o problema é tão maior, a pessoa está com a fé tão firmada no Senhor, que eles lhe passam uma força. E foi assim que aconteceu comigo. Eu parei de me questionar. Mas ainda tinha aquele negócio de pressa. Essa minha pressa, essa agoniação de querer tirar ele da bolsa era absurda. Quando eu dizia assim, agora eu vou descansar no Senhor, vou esperar Deus trabalhar. Aí bastava uma mensagem da doutora Micaela, Adriane, vamos ver, traga o Abner na consulta para a gente averiguar se o Abner vai tirar a bolsa. Aí eu ficava naquela animação, é agora. Aí o senhor ia lá e disse, não é agora não, que não está preparada. Está preparada não, vamos dar uma pausa. Chegava lá, não era. Aí, quando eu descansei mesmo, numa simples consulta do Abner, numa internação, por causa dos processos mesmo de vômitos, a doutora Micaela, vamos avaliar, ver se ele pode fazer a reconstrução. Aí eu fiquei animada. Ele pôde fazer, mas não por completo, ainda continuou com a bolsa e com a sonda. Aí eu disse, não, Senhor, eu vou parar de questionar, eu tenho que descansar em Ti. Porque se eu não descansar em Ti, eu não vou conseguir nada, não. Se eu te entreguei realmente a vida dele, eu sei que o Senhor vai fazer, então eu tenho que me tranquilizar. Foi aí que eu entendi. Foi que eu parei de falar e comecei a trabalhar em casa. O Abner mesmo com a bolsa, o Abner mesmo com a sonda, eu comecei a trabalhar em casa, vendendo minhas coisas para poder conseguir trazer o sustento para dentro de casa. Foi quando a doutora Micaela olhou para mim e disse, eu acho que já está na hora dele tirar a bolsa. E foi quando Deus fez, quando eu realmente descansei. Não adianta a gente dizer, Senhor, eu te entrego e eu vou descansar. E continuar com o coração aflito. Continuar com aquela pressa, com aquela coisa de dizer, será que realmente o Senhor vai fazer? Se Deus já te disse que vai fazer, é porque Ele vai fazer. O tempo de Deus, ele é perfeito. Ele não é... Para a gente, 1000 anos demora demais. Mas 1000 anos para Deus é só um dia. A espera para a gente pode ser demorada, mas para Deus ela não é. O tratar do Senhor, ele é perfeito, porque ele trata por completo, ele não trata só pela metade. E foi assim que Deus fez comigo. Ele me tratou por completo. Não só a mim, mas também ao meu esposo. O meu esposo foi uma luta, foi 4 anos. Eu trazendo ele para dentro da Kadosh, e aí você vem, bora para a igreja. E ele dizia, eu não vou não, que hoje tem jogo do Ceará. Vai, você veio. E foi assim, trazendo aos poucos, mas foi 4 anos. Mas eu fui orando. Foi quando eu aprendi, mesmo porque o tratar não era só comigo, era com ele, porque Deus tinha uma promessa na minha vida e na dele. Não foi à toa que a gente, depois de 2 anos, eu grávida do Abner, de 4 meses, o Senhor me trouxe ele para perto de mim de novo, para que hoje, juntos, pudéssemos servir ao Senhor. Hoje não estamos aqui na Kadosh, estamos em outra congregação, mas estamos servindo ao Senhor, juntos. E eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, porque Ele é o Deus, Ele não é Deus de fazer a obra incompleta, Ele faz por completo.
E quando ele tratou a mim, ele tratou meu marido. E tratou a minha casa. A passagem bíblica que me ajudou muito, né, foi em Eclesiastes 3, que fala: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, essa passagem me mostrou muito o tempo, né? Eu passei por um tempo de um processo de doer, o tempo de sofrer, mas hoje eu vivo o tempo da alegria. Eu vivo o tempo de amar mais o próximo. Eu vivo hoje o tempo de glorificar o nome do Senhor. Se eu disser para vocês que eu não passo por tempestades, eu estou mentindo. Em momento algum eu vou dizer para vocês que eu não passo por tempestades. Tempestade a gente passa todos os dias. Uma coisinha aqui, outra lá que tira o nosso... Olha, meu Deus, é porque é muito menino. A gente... E foi o tempo do Abner, foi o tempo de tratar. Foi o que o Senhor fez comigo, Ele me tratou. Ele me arrancou o orgulho, Ele me quebrou o meu eu. E hoje eu posso dizer que eu vivo as promessas do Senhor. Mesmo no meu processo também teve promessa. No processo da dor teve a promessa, que foi a minha transformação. Porque se o Senhor tivesse tocado em mim, eu jamais estaria aqui. Se o Senhor tivesse levado Ele, eu jamais estaria aqui. Eu não vou ser hipócrita e dizer para vocês que eu estaria na igreja. Antes mesmo de ter Ele, eu já tinha vindo, já tinha aceitado a Cristo aqui. Só que, se eu disser para vocês que se o Senhor tocasse em mim, eu jamais estaria. Mas o Senhor tocou aonde mais me dói, nos meus filhos. Então, eu posso dizer uma coisa para vocês. Se alguém que está afastado, e se você sabe que você tem um chamado, você é um escolhido, não espere Deus tocar, não venha pela dor, não, venha pelo amor. A dor dói demais. Te quebra demais. E é muito ruim. Eu não vou dizer para você que é a coisa mais maravilhosa do mundo vem pela dor, não. Porque você vive no medo. Mesmo você acreditando, você vive com medo. Venha pelo amor. É a melhor coisa que tem. Então, que o testemunho do Abner, que ao mesmo tempo é o meu, sirva para vocês entenderem que se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. Se Ele já te prometeu algo, Ele vai cumprir. Mesmo que demore para você, mas para Deus Ele vai te dar no tempo certo. Porque Ele vai te tratar primeiro. Ele vai te transformar primeiro. Porque não tem diamante que venha a ser lapidado se não for através da dor. Então, é isso que Deus faz com a gente. Quando Ele traz dor, quando Ele nos dá um processo de dor, é porque Ele está te lapidando. Para que futuramente Ele possa te olhar. Agora está pronto. Agora eu te dou. Porque você está pronto. Para que você não venha... tem um louvor que fala, para o seu nariz não... Para você... em questão do nariz, empinar, né? Para você não empinar o seu nariz e esquecer dele. Então, Ele vai te tratar por... Deus abençoe vocês. Tem um filho, é maravilhoso. A Adriênia foi a única que falou comigo esse mês para testemunhar. Mas enquanto a Adriênia falava,
eu fui inspirado a dar um testemunho também. Salmo 102, aliás, 103, verso 3, diz assim, Salmo 103, 3. Salmo 103, 3. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Eu não vou contar o meu testemunho, eu vou contar uma fagulha dele, que o testemunho da Adriana me inspirou. A ideia ela era contar e a gente ia encerrar, mas me inspirou o testemunho dela. E eu aceitei Jesus em 94, ou seja, há 32 anos atrás. Mas quando o Caio nasceu, ou seja, há 27 anos atrás, depois de 5 anos que eu tinha me convertido, eu dei uma desviada legal. Já tinha me batizado nas águas, já tinha frequentado a igreja, mas eu me desviei pesado. E fiz coisas que eu não tinha feito antes de aceitar Jesus. E quando eu me reconciliei, há 19 anos atrás, eu estava completamente
Eu disse, amor, o Caio está curado, nós vamos parar de dar esse remédio. Não, você está ficando louco, você está ficando maluco. E eu digo, não, eu não estou ficando maluco. Deus falou comigo. E ela disse, não, eu não concordo. Eu disse, pois tá bom, pois do meu bolso não sai mais R$1 para comprar esse remédio. Ela trabalhava também, ela tinha o dinheiro dela. E tem mais, eu não vou mais atrás de receita, porque nós só íamos no médico de 6 em 6 meses e a receita só valia 30 dias. Então, nos outros meses, a gente tinha que conseguir remédios, aliás, receitas. E eu sempre conseguia, porque eu tinha um amigo psiquiatra. Eu disse, também não peço mais receita, também não gasto mais R$1, porque Deus falou comigo que eu não vou ter mais com Deus. Ela disse, tudo bem, eu arranjo a receita. Aí ela falou com a tia dela, que era enfermeira, faleceu ano passado. A tia dela estava de férias. E eu só aqui torcendo. Eu digo, ó, a tia já está de férias. A tia dela falou com uma amiga, colega de trabalho, e a amiga conseguiu a receita. Só que quando foi levar a receita, esqueceu no trabalho. Então a amiga só ia trabalhar de novo 48 horas depois. 3 dias sem remédio. Quando a amiga foi trabalhar, pegou a receita, colocou na bolsa, terminou o expediente dela, ela foi para a parada do ônibus para pegar o ônibus. Chegou um assaltante, roubou, por incrível que pareça, só a bolsa, e dentro da bolsa só tinha a receita. O celular estava em algum lugar do corpo dela, dinheiro estava em algum lugar do corpo dela, enfim, só tinha a receita na bolsa. Quando ela me disse, eu digo, você vai causar prejuízos para mais quem? Para entender que Deus já curou o nosso filho. E ela, com medo ou não, ela disse, tudo bem, entendi. Chamei o Caio, com 10 anos, eu disse, você acredita que Deus lhe cura, meu filho? Ele disse, acredito, pai. Depois eu vou fazer uma oração agora. E nunca mais você vai tomar esse remédio. Naquela noite eu impus as mãos sobre ele. Eu só era um filho de Deus, como hoje, eu só sou um filho de Deus. Não era pastor, não era nada. Ele tinha 8 anos. Eu impus as mãos sobre ele. E nunca mais ele tomou esse remédio. Se ele tinha 8 anos, para mim ele tinha 10. Ela está dizendo que ele tinha 8. Fazem 20 anos que ele não toma esse remédio. Fazem 20 anos que ele não convulsiona. E até que desenvolveu um pouquinho. Até que cresceu. E ficou essa marra e essa tora de homem que ele é hoje. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Esse testemunho eu não sei. Eu não sei. Eu não estava programado. Era só a Adriene que ia testemunhar, e eu ia encerrar o culto, quer dizer, ia fazer o apelo agora para a gente orar pelos milagres, mas Deus me incomodou ali, desde o começo até o final do testemunho dela. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, qual é o milagre que você está precisando, mas o que o meu Deus me disse, e é meu jargão, Ele não mente para mim, Ele não me engana. Ele disse que sempre que testemunhos fossem contados aqui, portas de milagres seriam abertas. Então fica de pé nessa noite. Eu quero convidar o Ministério Louvor para já se posicionar. Se você precisa de um milagre, se existe uma dependência de qualquer outra coisa que não seja de Deus, essa dependência vai cair hoje, o seu milagre vai acontecer. A Adriane até falava comigo e eu não lembro de nada, Adriane. Eu lembro de todo o processo do Abner. Mas ela me lembrou, e eu estou lembrando vagamente, de um dia que parece que o Abner estava sedado, em coma, não sei. E eu orei aqui para que ele chorasse. Como é que foi isso? Vem aqui, conta aqui rapidinho. Tu lembra? Eu não lembro não. O
o Abner estava já com uns 25 dias entubado. E foi quando o apóstolo orou a Deus. E assim ele contou para a Luana que ele tinha orado a Deus pedindo a ele uma resposta. E foi quase no finalzinho, não foi, Luana? No finalzinho do dia, a Luana veio, a gente ligou para a Luana, que ele tinha saído dos aparelhos e tinha chorado. Foi quando a Luana veio e contou para ele. E aqui tem até um vídeo no YouTube. Tem um vídeo no YouTube desse dia. E o apóstolo se debruçou de choro, porque era a resposta que ele tinha pedido a Deus. Somente ele, nesse dia, tinha pedido uma resposta ao Senhor e veio através da vida do Abner. Foi quando ele chorou pela primeira vez. E não tem a ver comigo, irmãos. Eu sempre digo na Quarto Milagre, tem nada a ver comigo. Então nós estávamos no dia de arrependimento, era isso, Luana? E no dia de arrependimento eu pedi um sinal para Deus. De que tira esse menino desse coma, Senhor. Tira esse menino dessa sedação. Que o Abner chore hoje. E naquele dia de arrependimento, agora eu estou lembrando. No decorrer do dia o Abner acordou, chorou. Mas não tem a ver comigo, irmão. Eu sou o pior pecador que eu conheço. Tem a ver com Deus que eu clamo. Ele sim é poderoso. A minha oração não é poderosa. Poderoso é o Deus que ouve a nossa oração. E eu quero orar de novo. Não é por choro. Naquele dia de arrependimento eu orei por choro. Eu queria que o Abner chorasse. E ele chorou. Como um sinal de que ele estava vivo. E como um sinal de que ele ia sobreviver. Como nós vimos aqui, tanta saúde. Mas hoje eu quero orar para que o choro cesse. Hoje a oração é diferente daquela. Naquele dia nós queríamos que o Abner chorasse. Hoje eu quero orar para que o choro cesse. Você tem chorado por alguma coisa? Vem para cá, eu quero orar por você. Eu repito, eu não tenho poder nenhum. Mas o Deus que ouve a minha oração, o Deus que visitou o Abner naquela UTI e fez o Abner chorar naquele dia. O Deus que ouviu quando eu orei pelo meu filho e nunca mais ele tomou aquele remédio. E nunca mais ele convulsionou. Porque ele não depende do cardenal, nunca dependeu. Ele depende de Jeová Rafa, o Deus da cura. Então se você tem chorado por alguma coisa, eu quero orar para que esse choro cesse. Se você tem estado dependente, ou alguém dos seus tem estado dependente de alguma coisa, hoje nós tiramos essa dependência dessa coisa e colocamos essa dependência total no Senhor. Enquanto nós louvamos, sai do seu lugar e vem para cá que eu quero orar para você.